A paz do Senhor para meus queridos amados irmãos aqui do canal Semeia na Fé. Seja bem-vindo ao canal, sou o presbítero Francisco de Assis. Para você que visualiza esses vídeos, mas não é inscrito ainda no canal, deixe o seu like, que Deus possa tocar no seu coração para você estar se inscrevendo. Para você que já é inscrito no canal Semeia na Fé, deixe o seu like nos vídeos, o seu like é muito importante para o crescimento do canal. Comente aí nos vídeos, eu tenho observado que os irmãos têm comentado pouco nos vídeos, comente aí, que Deus possa estar abençoando a sua vida nessa manhã de segunda-feira, que Deus abençoe todos nós, nos dá força, nos dá ânimo, renovo. Eu vou deixar aqui uma palavra, meus queridos amados irmãos, que se encontra aqui no livro de Marcos, seu capítulo 7, seu versículo 24, meus queridos irmãos, uma demonstração de fé é o tema da palavra, coisa que nós devemos ter, meus queridos amados irmãos. Fé, meus queridos irmãos, é aquilo que nós não podemos ver, que nós não podemos tocar, mas que nós confiamos, que nós acreditamos que vai acontecer, meus queridos irmãos. Fé é aquilo que está em oculto ainda, que nunca se revelou, mas nós cremos. Meus queridos irmãos, que nem quando Jesus morreu, quando Jesus ressuscitou, Jesus apareceu para muitas pessoas, que apareceu para os seus discípulos, mas Tomé ali, ele não viu Jesus, meus queridos irmãos. Aí Tomé falou que só acreditava se ele tocasse no lugar onde foi posto os pregos em Jesus, meus queridos irmãos. E Jesus falou que bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram, meus queridos irmãos. Tomé, ele agia assim porque ele era um homem fraco na fé, meus queridos irmãos. E uma demonstração de fé que nós devemos ter é nós acreditar naquilo que não está dentro dos nossos olhos, aquilo que ainda não foi revelado ainda, aquilo que está em oculto, meus queridos irmãos. Porque nós sabemos do poder e da grandeza do nosso Deus. O Senhor estava todo dia ali, ao lado dos discípulos, curava, ressuscitava, meus queridos irmãos, libertava. Eles não tinham motivo para duvidar. Hoje nós não temos a presença de Jesus aqui fisicamente, mas nós temos a presença do Espírito Santo de Deus que habita em cada um de nós. E nós não podemos ser um cristão de pequena fé, ou seja, de pouca fé. Nós temos que ser um cristão de muita fé, meus queridos irmãos. E aqui a gente pode ver aqui nesse texto aqui que nós vamos ler, a mulher cananeia. Ela demonstrou fé, meus queridos irmãos. Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e Sidom. E entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. Porque onde Jesus chega não fica em segredo a mesma presença. Porque o sobrenatural acontece. Porque algo, glória a Deus, milagroso acontece. E a palavra do Senhor vem dizer que de fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher cuja filha estava com um espírito imundo veio e lançou-se aos seus pés. Uma mulher que era gentia, meus queridos irmãos, uma mulher cananeia, que ainda não se viu Deus de Israel. Ela estava com a sua filha possuída por espírito imundo, por demônios, mas quando ela soube que Jesus estava ali naquela casa, ela veio até Jesus e lançou sobre os seus pés, em sinal de adoração, meus queridos irmãos. A mulher era grega, se não ofenda, de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio, meus queridos irmãos. Ela rogava a Jesus que expulsasse o demônio que estava em sua filha. E ele disse: deixa que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Glória a Deus. Jesus que estava provando a fé daquela mulher, meus queridos irmãos. Ele disse que não era lícito tirar o pão dos filhos de Deus, glória a Deus, para dar, glória a Deus, estranho em outras palavras, glória a Deus. Jesus muitas vezes prova a nossa fé de várias maneiras, meus queridos irmãos, para ver se nós até o tamanho da nossa fé, para ver onde o tamanho da nossa fé vai, meus queridos, o tamanho da nossa crença vai, meus queridos irmãos. Mas a mulher sabiamente, ela respondeu: sim, Senhor,
Mas até os cachorrinhos debaixo da mesa come das migalhas das crianças. Você, a mulher que demonstrou fé, meus queridos irmãos. Então ele disse, por causa desta resposta, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha, por causa da sua resposta. Resposta de confiança, meus queridos irmãos, de fé. Ela foi para casa e entrou, sua filha deitada na cama, e o demônio já a deixava. Meus queridos irmãos, é assim que Deus faz. O centurião também de Cafarnaum, meus queridos irmãos, ele estava com seu filho enfermo. Com seu filho, não, perdão, com seu servo enfermo. Meus queridos irmãos, e ele ordenou que alguém fosse até onde Jesus estava, para que Jesus fosse até sua casa. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Quando Jesus estava aproximando, ele falou, ah, meu Senhor, eu não sou digno que, que o Senhor entre na minha casa, em outras palavras. Somente uma palavra, e meu servo será curado. Jesus vendo tamanha fé daquele homem. Meus queridos irmãos, fé que Jesus até não tem encontrado então, meus queridos irmãos. Tudo foi feito segundo a palavra, meus queridos irmãos. Então é assim quando nós temos uma demonstração de fé, meus queridos irmãos. Glória a Deus. Deus realiza quando Ele vê o tamanho da nossa fé, quando Ele vê o tamanho da nossa confiança, quando nós demonstramos fé, é quando nós demonstramos confiança na palavra de Deus. Então tenha confiança na palavra de Deus, que Deus abençoe grandemente a sua vida, amém?